Mais um Pauper aí, né? Eu ia querer outras coisas, né? Mas comprometido aí os códigos do Arena. Eu botei 8 no total desse vídeo. 8, duas vezes 8, então 16, tá? Bem, ele começou com sua ilha nevada e pré-ordem, né? Para controlar o topo Grimório. No caso é um G-Sky. E esse vídeo é antigo, tanto é que eu tô de elfos, né? Firehorn Elves. Outra ilha nevada, aumentando aí a força do Scred. Tá pensando ali no que fazer. Fire and Ice é uma carta muito forte. Ele deu até no passe, no caso, né? Não foi exatamente no meu turno. Ele fez isso no início da minha manutenção, para que eu não pudesse usar mana e ele comprasse uma carta. Meio que quis me zicar um pouquinho de mana ali, evitar meu início explosivo. Duas manas. Priest of Titânia, passando. Eu sempre sou a favor de usar o Fire do que o Ice contra o elfo, porque você mata dois elfos, né? Você acaba matando dois elfos e isso ajuda bastante. Ele deu o Evoke do Vaga Pensador, do Muldrifter, para comprar duas cartas. Passou. E ele morreu, né? Tá importante aí. Elf Vanguard. Toda vez ganhar marcadores. Toda vez que entra um elfo, outro Killer Ranger. Sempre deixando separado ali quem entrou nesse turno, quem não entrou para poder atacar, né? Esse tipo de coisa. Dados. Eu deixei até ali. Com 4 manas na pool. Tem um Caminho Tortuoso. Para a criatura, obviamente. Gripe ainda não me largou. Custo 1 Alfos Bentonídeos, Patrulheiros Bentonídeos, né? Gerando uma mana. Devolvendo uma floresta. Desvirando a criatura. Descendo aquela floresta, gerando a segunda mana. Jogando a Wisher. Gerando mais 6 manas. E tá lá as 6 manas. Paguei 3, dei um Lich. Revelando as 3 cartas de criatura do topo. E apenas 2 criaturas ali. Resto no fundo. Ficando a uma mana. Jogando o outro Elf Vanguard. Gerando mais uma mana. Jogando um Bentonídeos. E a mana que sobrou. Baixando o Viridian Longbow. Para que ele não pudesse anular, no caso, né? Sempre é bom jogar antes do anulo. O Elfo é um baralho muito completo para decks control que visam deixar um pouco o início do jogo, né? Porque o Elfos ele entra muito rápido. Arqueomancer, devolvendo uma Mágico Instantâneo Feitiço. O Fire and Ice. E eu tô sofrendo um pouquinho contra o meu deck favorito, entre aspas, porque eu tô jogando de o W Flinker, né? O W Control, o que seja. E isso acaba me... como posso dizer?
acaba mostrando a fraqueza do meu deck contra um deck que eu já conheço, né? Não tem muita coisa que dá para fazer com um branco e azul contra um Elfos. Não que seja bom contra outros decks também, né? Por exemplo, como 5 de dano em cada criatura. Isso muda muita coisa. Equipei na Wisher, dei um pin com arco longo viridiano, paguei mais 3. Ele já até concedeu ali. Lado bom que eu não preciso nem botar os pontos de vida, porque nesse jogo é desnecessário. E aí mais 4, 8 códigos aí do Arena, o pessoal que quiser usar. Se não me engano é código de pré-release e alguns soltos de código de Buster. Então vem, se qualquer problema avisem para que eu consiga resolver o quanto antes e botar os códigos mais válidos, né? Começou de novo com pré-ordem. E eu comecei com Mana Clear Range. Eu ainda tô no projeto de colocar um contador de vida diferenciado, tá? Pessoal que não vai gostar da falta do contador, né? Eu ainda vou botar outros vídeos. Golpe ardente, dando 4 de dano na criatura alvo. Baixando um relíquia de progênitos. E exilando uma carta do cemitério dele. Sempre é bom jogar uma relíquia contra um Jeskai ou um Boros, porque assim ele não consegue dar 5 de danos em todas as criaturas, né? Ele não fica limiando facilmente, já que eu fico exilando cartas do cemitério. Foi um jogo que eu decidi ir na sorte, né? Não tinha Elfo de Lanoir, não tinha 2 mana, mas eu tinha um side bom contra o cemitério dele. Só que acabou que foi um jogo que foi muito ruim para ambos, hein? Pode ver que eu tô descartando bastante carta por etapa de limpeza, né? E ele também tá com 2 mana, não tá muito bem, apesar de jogar uma Balsam Land. Olha só, Maquilian Ranger, descendo na floresta e passando. Aí tinha muito o que fazer. Quatro manas. Pensando bastante ali. Pensando bastante mesmo ali. A coisa tava feia mesmo. Foi um jogo muito ruim, cara. Meu Deus do céu, chega a dar nojo. O Elfos ele tá gostando de me abandonar nesse meio tempo. Ó. Prisma Profético. Muito bom essa carta. Tem gente que tá falando que ele é até bom pro W Control. Não tira a razão, mas eu acho que no turno 2 é um turno muito Lightning Bolt. É um turno muito excepcional pro deck, né? E já exilando depois que ele castou, né? Olha só, um segundo terreno. Foi avançado o jogo. Jogando um Elfo Visionário. Por quê? Porque ele compra cartas. Simplesmente estava na fome de conseguir mais um terreno, mais uma criatura que ajudasse no ramping. Que o deck do Elfos ele precisa muito desse início explosivo, senão ele não é um deck tão forte. É um início explosivo e uma continuidade, né? Continuidade com cartas como Lead e Caminho Tortuoso. São 2 cartas que fazem o Elfo ser o que é.
Pensando bastante ali de novo. No lá ele poderia, então não tive muita razão dele ficar pensando tanto. Dei Land Grant, revelei a mão. Detalhe, como é o custo, ele pode anular para mim não procurar um terreno. Ele anulou, né? Usou contra mágica no meu lead, que eu não buscasse o terceiro terreno, conseguisse fazer alguma coisa. E aí eu exilei, né? Primeiro, importante. Bati com um. Aí, ó. Elfos vs G-Sky. Se não me engano, esse era o meu vídeo piloto para quando eu tava colocando contadores de vida. E dei um caminho tortuoso, imagino que para terreno, porque eu tava querendo terreno. E vieram dois. Um de turno ali, passando. Procurando com Desolação Fumegante, um terreno básico. Acredite, os terrenos nevados, eles são terrenos básicos e nevados ao mesmo tempo. Que nem uma Wast, por exemplo. Um Wast é um terreno que, apesar de tudo, ele é básico também. Bem, foi nesse momento que eu descobri que era um J-Sky. Antes eu achava que era um E. E aí ele jogou o Seeking the Way, né? Para ganhar vida e pressionar a mesa. Exilando a carta do cemitério. Pagando 4. E acho que eu fiz uma jogada meio errada ali, meio equivocada. Se eu jogar o Timberwatch Elf é uma jogada equivocada, que foi o caso, né? Ele tinha recurso vermelho, ele tinha muita coisa, então acho que a melhor jogada seria... Ah lá, ele anulou ainda, ó. A melhor jogada seria jogar 2 Elf Vanguard, já que eu tinha 3, e deixar eles crescerem com o jogo, né? Que assim eu conseguia jogar 2 mágicas num turno, né? E aí tirar 2 mágicas por turno é uma missão difícil de qualquer deck. O W Control também não consegue muito lidar com isso. Difícil achar no branco uma solução que ganhe tanto de elfos quanto que ganhe de Boros, né? Porque as fichas são brancas, então aquela custo 3 instantânea que dá -1/-1 não consegue resolver. Vagado Pensador, né? Que é o Muldrifter, evocado, morreu. Então não é uma situação fácil para o branco e azul, por exemplo, resolver problemas como elfo. O Goblins até dá, porque o Goblins ele se preocupa mais com a vida. Apesar do Goblins realmente encher a mesa, ele atacou com a criatura dele e tomei 2. Só observando aqui, tá batendo um. Jogando Elfos Vanguard. Uma jogada mais correta. Jogando Mítico Élfico. Tá no marcador ali. E exilando uma carta do cemitério dele. Visto passando.
Voltando a falar sobre o W contra o Goblins, né? O Goblins ele causa muito dano e o branco tem uma facilidade de voltar à vida, né? Criatura custo 2, 2/1, quando entra ganha 4 de vida. Isso é um problema muito grande pro Goblins, porque ao mesmo tempo que a criatura pode tomando 2 ali, indo a 16 de vida. Ele pagando de 2, vai conjurar alguma coisa? Vai, outro Seeking Away. Bem, o Goblins, a ideia do Goblins é causar dano à sua vida, né? Então ele vai perder muito recurso rápido, enquanto o W ele consegue tanto voltar à vida quanto anular. Então é uma coisa muito fácil. Agora já contra um Elfos, que o anula é custo 2 e o Elfo é custo 1, né? Sem falar que ele entra muito rápido, fica um pouco mais difícil de controlar isso aí. Causando dor de cabeça pro resto do jogo, assim, é algo um pouco difícil. O Elfo eu acho que dá para ser ganho fácil com o Flinker, né? Já que você usa um -1/-1. Então ele consegue tanto uma hora tirar um pouco a força do Elfos, quanto depois anular e matar um por um, exilando, né? Todas aquelas coisas que no outro jogo eu fiz. Mas infelizmente não consegue ganhar num Boros. Teoricamente tá na mesma linha de raciocínio de um Elfos, né? Gerar muitas criaturas e bater com elas. Só que diferente do Elfos, o Boros ele vai forçar usar mágicas que dão mais ataque, né? Até o Boros com o Dota eu enfrentei, foi bem complicado. Aquelas fichinhas são muito fortes. É bom analisar também as jogadas erradas, porque esse Alphos ele tava com uma chance muito grande de ganhar se eu tivesse jogado as criaturas certas no outro turno, dando um lead e anulando, né? Eu tinha que jogar outra criatura, pressionar a board primeiro. Infelizmente eu errei a linha de raciocínio do deck mesmo. Que basicamente o Elfos você deve primeiro pressionar a mesa, depois buscar recurso para continuar pressionando a mesa. Jogar de Elf basicamente é você anotar os pontos que o deck tem que ter contra decks específicos, claro, né? Por exemplo, você nunca deve usar uma mágica com o cara podendo anular, perguntando quanto tá a criatura, que tá 3/3, né? Eu sempre boto os marcadores, não junto com o poder total dela. Electrify, dando 1 de dano em todas as criaturas. Fazendo assim uma limpa na mesa. Consequência da minha jogada errada. Se eu tivesse jogado dois Elf Vanguard antes, eu tinha uma mesa bem mais forte, né? Ele bateu ali 6 com lifelink. Ele voltou bastante vida também, não foi só o dano. Pagou mais 3, 4 e jogou um Arqueomancer para devolver o Electrify. Electrify resolve muitos problemas do deck dele, né? Pro deck dele, não no deck dele, né? Pro deck dele. Pagando 2, 3 lead. Não sei porque fiz isso, usei o lead na mão, mas eu podia simplesmente usar o que eu já tinha revelado para ele, né? Revelando ali os 3 elfos. Jogando um elfo de Lanoir.
Deixa eu entrar, eu tinha uma criatura 4/4. Já sacrificou o Windwell. Antes dele fazer, né? Mandei ele exilar uma carta do cemitério. Mas não faz muito sentido, porque tá no custo, né? Então acho que ele poderia sim exilar o artefato. Porque o custo é sacrifique ele. Então o custo já teria sido pago, no caso. Erro meu ali. É sacrifique 2 pontos, né? Imagino que seja sacrifique 2 pontos. E tava pensando bastante ali e tal. Pagou 4. Pagando 4 ali. E no caso deu outra Eletrotruque para matar apenas um dos elfos. E batendo. Na verdade a ideia dele foi boa. Se eu bloqueasse eu perderia os 2 elfos no caso, né? Ele tava marcando ali a vida dele, né? Era bastante vida ali dele. Eu já concedi, que eu não tava querendo perder mais tempo. O deck dele demora muito e eu tava com medo de dar empate, né? Então eu simplesmente concedi e fui pro próximo. Patrulheiros Bentonídeos. Jogou um pré-ordenar. Kyrian Ranger. E depois um caminho tortuoso para a criatura. Bem, 3 elfos não é ruim. Mais ou menos o que o deck tem que fazer. Pagando ali 2 e... Quer dizer, podendo gerar 2 e... Dando um pra além. Buscando ali alguma carta útil. Adoro o pré-ordem, mas nunca em decks que não seja um combo, né? Eu prefiro ir sempre no combo, sempre no... Coisas assim. Dando evidência 2 ali. Ó, pague 3, sacrifique. Então, de fato, ele poderia exilar essa carta. Tá no custo. Eu podia, em resposta ao custo, fazer alguma coisa. Mas não era o caso. Pagando 2. Tava em dúvida se eu devolvia a floresta para não revelar minha mão. Ou revelava. Paguei 3. Devolvi a floresta, desvirei. Eu tinha gerado 3, né? Gerei 4. E... Agora sim, tinha meu White Elf, tinha uma mana na pool ainda. Ele tava tap out, eu tava pensando em fazer alguma coisa, mas... Mais uma mana. Foram 2 manas, uma mana, 2 manas... 2 manas. É o Wisha. Justo. É o Wisha. E passando. A vermelha que eu imaginava que ia acontecer. Tentando matar.
E, em resposta ao Scred, devolvendo uma floresta para a mão, desvirando uma criatura, né? Habilidade da Tinion Ranger e dando um trepadeira mata-vasta na minha criatura. Ela não ia poder ser alvo e tal. Era a ideia inicial. Por isso que eu não queria revelar minha mão, né? Para que ele não soubesse que eu tinha uma coisa dessa. Tava com medo do Anula, porque ele ia estar com 3 mana, né? Pagou 1. Deu Brainstorm. Quando ele pagou 1, eu fiquei com medo de um Dispel, mas... Como ele deu um Brainstorm, eu já fiquei mais aliviado, porque... Tirando contra Spell, eu acho que não ia ter nada que ia salvar o caso. Spell Piece eu acho que não joga contra um Elfos, né? Então, deixei a criatura viva. Ele ficou muito atrás. Jogou outro artefato para dar o Scry 2, botar o que não queria no fundo. E já sabia, né, que a coisa já estava muito ruim para ele. E ele passou. Passando ali, você joga só o patrulheiro. Deveria a mão logo. Não tinha mais nada a esconder. Então foi land para ficar na mão. Saudade desse shield. Ele me dava muita sorte no elfo, incrível. O elfo sempre jogou muito bem com esse shield. Depois que eu troquei de shield, ele caiu de produção de uma forma absurda. E joguei errado, não podia jogar outra land não. Foi bem errado fazer isso. Timbewat Elf. Nossa, foi muito errado. Só podia não jogar nenhuma land, né? Eu era obrigado a não jogar land. Aí ia bufar uma vez, ia bufar duas, dando 5, 10, 11, 12, 13 totalmente de dano com minhas criaturas e passando. Isso foi uma jogada irregular, eu não poderia jogar mais um terreno. Já até concedeu. E passou ali. É isso, pessoal. Bem, mais um vídeo aí postado. Espero que o Natal de todo mundo seja bom, né? Que se estiver muito chata a ceia de Natal aí com uns com as uva passa, vocês têm alguma coisinha para ver aí. E aproveitem os códigos. Peço de novo para que mandem quais tipos de deck vocês pretendem ver jogando. Porque eu quero sempre deixar o melhor a ser visto. Também peço para que vocês comentem, por exemplo, o código está dando um problema, não estou conseguindo usar o código. Volto a dizer, eu acho que a maioria dos códigos são códigos de pré-release. Poucos deles agora vão ser de buster promocional, porque a loja que eu consegui esses busters, né, esses busters promocionais, né, os códigos deles, acabou todos os códigos, então a gente não está ganhando. Não importa se ganhar em primeiro, ficar em segundo, você não está ganhando código mais, que acabaram os busters. Só ano que vem que vai chegar. E ano que vem eu vou jogar poucas vezes, só até o dia 16, 17, né? Então não vai ter tanta coisa assim pra mim também. Espero que tenham gostado.